Bom, vamos lá para a correção, meu povo. Coloquei aqui as questões das páginas que eu passei e eu vou corrigir a questão 1, vou corrigir todas, tá? Coloquei aqui nessa folha, por enquanto, só a questão 1. Adiantei um pouco do raciocínio, porque eu fiz algumas fatorações para deixar registrado. Mas também fiz isso porque eu parti do princípio de que para a nossa V1, muitos de vocês já praticaram a fatoração, tá certo? E também porque através das outras aulas devem ter reparado como é que se faz uma fatoração, tudo bem? Vamos lá para a questão 1, letra A, fazer aqui essas três primeiras, A, B e C. Então, como eu disse para vocês, eu fiz logo a fatoração. Nesse caso aqui, eu sei que é um caso onde a maioria já sabe qual o resultado, certo? Mas eu vou fazer de qualquer maneira a fatoração. Como ele quer uma raiz quadrada, eu vou separar em duplas. Eu só tenho uma única dupla aqui, né? Que a base é 5. Como eu só tenho ela, minha resposta vai ser 5, tá certo? Letra B, raiz cúbica de 216. Fiz a fatoração, tá certo? Como ele quer cúbica, eu vou separar em trios. Então, aqui, ó, base 2, certo? E esse trio aqui, base 3. O próximo passo é multiplicar essas bases. Então, eu vou ter 2 vezes 3, que vai resultar em 6. Então, a raiz cúbica desse número é 6. Na letra C, menos raiz quadrada de 144. Antes da gente colocar esse menos, na verdade eu vou até deixar ele aqui já prontinho, tá vendo? Porque ele vai alterar o sinal de quem tá aqui dentro. Então, ó, eu fiz a fatoraçãozinha no 144. E aí, como ele quer raiz quadrada, eu vou fazer em duplas. Tá certo? Da mesma forma como eu fiz nas aulas anteriores, explicando a vocês sobre como calcular a fatoração. Então, eu tenho aqui as bases 2, 2 e 3, certo? Que vão resultar em 12. Porém, deixei já o sinalzinho aqui, tá vendo? Então, a raiz menos a raiz de 144 vai ser menos 12. Na letra D, a letra D nós também temos o menos, só que nós temos o menos dentro e fora da raiz. Lembrando que esse menos aqui, ele tá tudo ok com ele, porque sendo um índice ímpar, não tem problema, tá certo? Vou botar aqui menos, que é o menos do lado de fora. Vou colocar aqui um parênteses e o menos. Esse menos daqui é o menos do radicando e esse menos aqui é da parte de fora, tá? Já vai vir um resto daqui. Então, olha só, fiz a fatoração, ele pediu ao cubo, então nós temos aqui um trio, certo? Então, vai ser de base 7, portanto, eu vou ter isso aqui. Eu fatorei, como eu sei que é um cubo, né, cúbico, eu fiz um trio, base 7, e aí eu repeti os sinais que eu já tinha, tá vendo? Esse menos com esse menos vira mais 7. Ou também você pode escrever apenas o 7, tá certo? Letra E, ó, novamente vou colocar o menos aqui do lado de fora, tá vendo? Ele quer em trios, então, ó, vou pegar aqui, base 3, base 3. Próxima etapa, multiplicar as bases, e aí, ó, 9. Por que deu menos 9? Coloquei esse menos aqui, tá certo? Letra F, raiz quarta de 16. Ele quer, ó, grupos de 4. Então, já tenho aqui o meu quarteto prontinho. Base 2, portanto, a raiz quarta de 4 vai ser igual a 2. Tá certo? Vamos agora para cá. Letra G, ó, tem um menos aqui dentro. Então, eu já sei que vai dar menos. Quinta, então, um quinteto. Tá bem certinho aqui o nosso quinteto. Base 3.
ficou menos 3 porque o sinal de dentro estava negativo. Vou aproveitar aqui e relembrar, olha só. O sinal de menos fora e o de dentro é positivo, fica negativo. É como se fosse menos com mais, menos, tá vendo? Aqui, ó, menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos, tá certo? A letra H eu não fiz fatoração porque, na verdade, o primeiro passo aqui é você transformar esse número em uma fração. Então, ó, como é que eu transformo? Vamos lembrar? O meu numerador vai ser o número sem vírgula, que é o número 1. Embaixo eu vou colocar o número 1 também, só que eu vou acrescentar zeros aqui. Qual a quantidade de zeros? A mesma quantidade de casas decimais. Como são duas casas, 1, 2. E aí, a gente viu na sala de aula que nós faríamos a raiz do numerador e a raiz do denominador. A raiz de 1, seja lá qual fosse o índice, sempre vai dar 1. E a raiz quadrada de 100 vai dar 10, 0,1. Então, transformei para fração, fiz a raiz em cima, a raiz embaixo, 0,1. Mesmo esquema aqui, olha só. Eu vou tirar a raiz cúbica do meu número 1 e a raiz cúbica do meu número 8. Raiz cúbica de 1 vai dar 1. Pela fatoração, eu vou achar que a raiz cúbica de 8 é 2. Aqui, novamente, em cima e embaixo. Se eu fatorar o 32, eu vou encontrar que a raiz quinta vai ser 2 também. Tudo bem? Então, essa daqui foi a nossa primeira questão. Opa, deixa eu dar um zoom maior. Questão 2 e 3 da mesma página, questão de análise. Vou aqui mostrar para vocês. Ele fala, identifique quais dos números são reais. A gente viu também na sala de aula que se o número, né, dentro da raiz é negativo, nós temos que olhar o índice, assim como eu falei no vídeo. Como aqui o índice é par, o número aqui dentro não pode ser negativo. Então, ó, aqui seria, digamos, um falso, ele não existe, tá? Ele não é um número real. Na letra B já tá ok. Tem um número positivo, o índice par, tá tudo tranquilo. Na letra C também tá ok, por quê? Porque o índice é ímpar, então o nosso radicando pode ser negativo. E a letra D também está ok, tá certo? Então, B, C e D estão tudo dentro das regras. Questão 3. Classifique as sentenças em verdadeiro ou falso. Então, ele fala o seguinte, ó, raiz de 225 é igual a 15, porque 15 ao quadrado é igual a 225. E 15 é maior do que 0. Tudo certinho. Na letra B, raiz quadrada de 225 é igual a menos 15, pois menos 15 ao quadrado é igual a 225. Falso, né? Aqui seria 15 positivo. Raiz quadrada de menos 16. Essa de cara você já vê que ela tá falsa, porque o índice é par. Se o índice é par, o nosso radicando não pode ser negativo. E a letra D tá totalmente correta, porque olha só, esse menos tá do lado de fora, então ele tá certinho aí no lugar dele. Se você fatorar o 81, você vai ver que a raiz quarta desse número realmente é o 3. Aí com esse menos da frente ele fica menos 3, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficaria isso, olha só. Quando você fatorar o 81, né, você chegar aqui no 81, acho que eu até fiz essa fatoração. Aqui, aproveitar aqui, ó. O 81, tá vendo dessa questão que eu fiz? 1, 2, 3, 4. E ele quer a raiz quarta de 81. Então, na hora que eu tirasse essa raiz, eu iria ter uma base 3. Com esse menos da frente, fica menos 3. Então, ok? E aí, depois 3 à quarta é igual a 81. Certinho. Vamos agora, então, para outra página. A página 168.
Na página 168, questão 4, ele diz: encontre o valor de cada expressão. Eu coloquei aqui a expressão, tá certo? Pra gente poder resolver. Então, ó, vamos lá. Questão 4, letra A. Aqui, como tem uma subtração, nós vamos resolver cada um separadamente. A raiz do número 4 é 2, menos a raiz de 1, seja lá qual for o índice, sempre vai ser 1. Então, a resposta, ó, 1. Ok? Tranquilinha essa, né? Essa de cá, a gente já fez a raiz cúbica de 8 na questão... deixa eu ver aqui, meu Deus, qual foi a questão que nós fizemos? A questão 1, letra I. Questão 1, letra I, a gente já achou o valor da raiz cúbica de 8, tá certo? Qualquer coisa você faz a fatoração. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, tá certo? Quando a gente escreve assim, então eu vou ter 5 vezes. Aí, essa raiz cúbica vai dar 2. Escrevi maior aqui. Certo? Vai dar 2. Menos 7 meios, que multiplicam por quem? Raiz quadrada de 25, que é 5. 5 vezes 2 dá 10, menos... Aqui, ó, como é que faz a multiplicação? Coloca o número 1 embaixo e faz o retão, né? 7 vezes 5, 35... 2 vezes 1, 2. Para fazer essa subtração, bom, vou ensinar para vocês uma outra forma que eu nem comentei em sala, mas que vale também. Como é que você pode fazer aqui, ó? Você pode colocar o número 1 embaixo, aí você vai fazer o seguinte, o seu denominador vai ser a multiplicação desse com esse. Então, 1 vezes 2, 2. Aí, você vai fazer 10 vezes 2, dá 20. Menos 1 vezes 35, dá 35. A gente chama meio que efeito borboleta, porque você faz assim, ó. Você multiplica esse por esse, multiplica esse por esse. Tá vendo o borboletinho aqui? E aqui, ó, esses dois embaixo, tá? Então, vai dar menos 15 sobre 2. Vou botar aqui mais forte. Vamos agora para a questão 6. A questão 6, ela tem... Vou botar aqui 8. Questão 6, né, ele pede para você resolver. Aqui é o seguinte, quando você tem uma conta como essa, você resolve de dentro para fora. Então, primeira coisa aqui é resolver a raiz quarta de 81. Então, você vai chegar no seu cantinho aqui, ó, 81, né, e fatora. Ok? Como ele quer a raiz quarta, eu vou separar em quarteto. E já tem um aqui prontinho para nós. Então, ó, é um quarteto, base 3. Então, no lugar aqui... Opa, eu coloquei aqui o índice. No lugar aqui do raiz quarta de 81, nós vamos colocar quem? O 3, que a gente achou na fatoração. Menos. Vou botar aqui mais pra cima. A raiz quadrada de 4 é 2, tá certo? Então, olha só, resolvi a raiz aqui do 81, fiz a fatoraçãozinha aqui desse lado pra vocês. E fiz a raiz quadrada de 4. Agora, eu vou resolver dentro da raiz. 6 mais 3, 9. 29 menos 2 dá 27. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. E a raiz cúbica de 27 também vai dar 3. 3 menos 3, 0. Ok? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho. Questão 8. Questão 8, mesmo esquema. Resolver de dentro para fora. Então, primeiro aqui... A raiz cúbica de 8, a gente fez, ó, aqui em cima,
tá vendo? Ela dá 2. Menos raiz cúbica de 100 dá 10. Então, olha só, resolvi a raiz cúbica de 8, resolvi a raiz quadrada de 10. Ok? E aqui embaixo, essa raiz quarta de 16, você já fez aqui, ó. Na primeira questão, letra F, tá vendo? Raiz quarta de 16. Mesma coisa aqui, ó, 2. Continuando aqui a resolução, eu vou resolver ali em cima meu numerador. 2 menos 10 dá menos 8. Olha de novo aqui, tá vendo? Bem parecido, a diferença é que tem um menos aqui agora. Então, ao invés de 2 positivo, vai ficar menos 2. Então, recapitulando. Primeiro eu fiz aqui a raiz cúbica de 8, que é 2, e a raiz quadrada de 100, que é 10. A raiz quarta de 16 é 2. Como é que eu sei? Você fez lá na primeira questão da página 167, ó. Tá vendo? Letra F. Aí, calculei aqui. Aí, eu fiz 2 menos 10 dá menos 8. Repeti aqui embaixo, né, o 2. E aí, eu fiz a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 e a raiz cúbica de 8 são bastante semelhantes. Elas são o quê? Opostas, né? Porque nós temos menos 8 e aqui nós temos 8 positivo. Por isso que o 2 deu para a raiz cúbica de 8 e menos 2 para a raiz cúbica de menos 8. Tá certo? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Vamos para essa dica agora. Mesmo esquema, eu vou resolver primeiro dentro da raiz. Então, ó, esse 2 aqui está multiplicando pela raiz de 16. A raiz de 16 é 4, mais 3 vezes raiz cúbica de menos 27. Olha só, nós fizemos a raiz de 27 bem aqui, na questão 6, tá vendo? Mas aqui a raiz, ó, de menos 27. Então, basta eu pegar o resultado e trocar o sinal. A raiz aqui vai ser menos 3. Tudo bem? Ó, raiz de 16 igual a 4, raiz cúbica de menos 27 dá menos 3. Lembram? Primeiro eu calculo multiplicação e depois eu faço a soma, né? 2 vezes 4, 8. E aqui eu vou fazer 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Opa! Né? Vai dar menos 9. E aí eu faço 8 menos 9 dá menos 1. Eu paro aqui. Por que eu paro aqui? Porque essa raiz quadrada, ela não existe como número real, né? O cálculo tá corretíssimo, tá? A gente mantém aqui e para por aqui. Tudo bem? Dá uma olhadinha de novo nas resoluções. Se tiver alguma dúvida, pausa, volta, aquela velha história, né? Dá uma rebobinada. Tá certo, meus queridos e queridas? Um abraço e até a próxima.